Salmos, ele é escrito. E o contexto do título desses Salmos é que, pelo menos 400 anos antes desse Salmo ser escrito, Corá, que a gente vê em Números, capítulo 16, ele com Datã e Abirão, e mais 250 homens, eles se reuniram em um conluio, querendo destronar, não sei se é essa a palavra correta, destronar o cargo de Moisés e de Arão. Então, eles juntam uma grande rebelião, querendo acabar com Moisés, querendo acabar com Arão, só que Deus abre uma grande cova, um grande vale, engole todos esses homens, engole também Corá, engole Datã e Abirão, engole todo mundo. Só que nesse título também a gente vê uma grande misericórdia de Deus, porque quando vemos em Números 26, versículo 11, a gente vê que a descendência de Corá, ela foi preservada por Deus. Então a gente vê aqui a misericórdia de Deus em um título de um Salmos, e a gente também consegue ver o contexto da qual esse Salmos ele foi escrito. Então isso é muito interessante antes de nós entrarmos no texto, e agora eu peço para os irmãos, vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 5, amém? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meus. Feche seus olhos, curva a cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tu és digno de toda honra e de toda glória. Nós somos apenas seres humanos, ó Deus, moribundos, pecadores e perversos, ó Pai. Somos carentes, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, para que ela possa ser receptível, Deus, da Tua palavra, e que possa produzir em nós fruto, que possa provocar mudança em nosso caráter, que possa provocar, meu Pai querido, cada vez mais amor ao Senhor, ó Pai. Continue conosco, precisamos de Ti. Amém. Irmãos, todos nós que estamos aqui, sem exceção, todos nós, até mesmo uma criança que muitos acreditam que não tem um sistema cognitivo completamente formado, todos, sem exceção, têm anseio por algo. O desejo, o anseio, o anelo, ele é inerente do ser humano. É algo que já nascemos com isso. E todos nós temos uma pretensão no coração, e nós usamos, muitas vezes, de recursos, empreendemos de maneira calorosa, usamos de estratégias, também colocamos todo o nosso recurso financeiro para alcançar algumas de nossas expectativas, pois nós temos desejos, temos anseios, e isto é mister, isso é válido, isso é válido. Tem um jovem, aproximadamente ele deve ter uns 25 anos, 26 anos, ele tinha um desejo tão grande, um desejo tão incontrolável, de trabalhar por meio das mídias sociais, do meio digital, que ele ficou 205 finais de semana sem sair de casa, só trabalhando, empreendendo, estudando, passando noites a fio, estudando a plataforma. Irmãos, isso dá mais de 4 anos, sem sair sequer um final de semana. Ele era jovem na época, e ele olhava os jovens ao redor, que trabalhavam em emprego
emprego formal, com salário formal, nada contra esse salário, mas ele não queria aquilo para ele, ele queria ser um grande empresário de sucesso. Então, ele ficou 4 anos sem sequer pisar na rua, com desejo, com fome, com sede. Após todos esses anos, felizmente, ele conseguiu, ele lançou o produto dele, e em apenas um dia ele conseguiu arrecadar 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. Ou seja, todos nós temos nossos desejos, nós nos empreendemos, nós poupamos os nossos recursos para adquirir algo. Você poupa o seu recurso para adquirir a sua casa do sonho, o seu carro do sonho, a viagem do sonho. Você poupa seu dinheiro para casar, para cuidar do seu filho. Então, o seu desejo, ele está aí dentro do seu coração. E tudo o que eu falei agora são apenas desejos materiais. São desejos que são válidos. Eu tenho meus desejos, irmão. Meu desejo é ser pastor interior, esse é meu desejo. Alguns falam que eu sou louco, mas é minha vontade. É minha vontade. De ser desejo de pastor interior. Tomara a Deus que isso aconteça. É minha vontade. E eu faço de tudo para que isso aconteça. Me abdico ali todos os dias, estudando, passando madrugada, estudando, pois eu tenho esse desejo. Eu tenho esse anseio. Só que hoje eu não quero tratar disso. Eu não quero tratar da sua área material que você tanto deseja. Eu não quero tratar do carro que você quer, da roda do carro que você quer trocar, da casa maravilhosa, toda mobiliada que você deseja ter. Eu não quero tratar sobre isso, pois até mesmo o texto não trata sobre isso. Quando lemos aqui Salmos 42, versículo 1 a 5, não se trata de questões materiais, e eu não quero tratar dessas coisas, pois nós temos um algo a ansiar maior do que tudo isso, que é Deus. E quando a gente vê, irmãos, no versículo 1, versículo 2, vamos ler. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse versículo 1, a gente vê um hebraísmo. O hebraísmo, ele é semelhante a um poema que nós usamos aqui. Hoje nós usamos um repente que chama de uma frase conecta com a outra, rimando, e no período hebraico eles usavam esse hebraísmo, que uma parte do versículo mesmo que explicava a parte de baixo, tempo que dizia a mesma coisa, é algo paralelo. Então aqui o salmista, ele suspira, ele diz aqui no versículo 1, que como suspira a corça pela corrente das águas. Irmãos, Deus ele é tão maravilhoso na sua revelação bíblica, que inspirou os escritores. Estava até comentando com a minha esposa, será que esse salmista era biólogo? Será que ele conhecia todos os meandres ali da corça? Será que esse homem conhecia? Porque quando você vai estudar, irmãos, as características desse animal, o texto, ele salta de maneira clara sobre nossos olhos. Irmãos, a corça, ela não bebe qualquer água, ela não bebe água de poço, ela escolhe a água que vai beber. A corça, ela tem mais sede do que fome. A corça, ela tem uma sede, irmãos, incessante, e ela batalha, irmão, com toda a força para encontrar água. A corça, ela tem uma das suas características também, que ela tem um olfato tão apurado, que ela consegue sentir cheiro de água de longe. Irmãos, diz que em um determinado lugar, passava-se um cano, e debaixo e passava um cano soterrado, e a água passava por baixo desse cano. A corça, ela sentia o cheiro da água correndo sobre o cano, e ela guiava a água descendo, sem ver a água, até um cheiro apurado, e ia até que essa água desembocasse e ela pudesse beber. A corça, ela não tem gordura corporal igual ela é magra, não tem gordura corporal. Então, ou seja, ela só consegue viver à base de água. Ela não consegue ficar longos períodos sem água, porque ela não tem estoque de gordura como nós. Nós conseguimos passar dias aí sem comer, nós temos um estoque de gordura, pelo menos eu.
a gordura ela quebra, transforma em glicogênio, e assim vai. Estou certo, né, Larissa? Então, e assim vai. A corça não. E para a corça, a água é questão de vida ou morte. A corça ela não pode viver sem água. E quando a gente vê esse texto aqui, na parte B do versículo 1, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Irmãos, a analogia que o salmista faz da corça consigo mesmo, ela é maravilhosa. Por quê? Porque assim como a corça ela escolhe a água que vai beber, como ela é criteriosa na água que ela vai tomar, o salmista também, ele sabe que a água que ele tem que beber, a única água que mata a sua sede é Deus. É Deus que mata a sua sede. Irmãos, e quando você lê esse texto, apenas no versículo 1 ao versículo 5, você vê 7 citações diretas a respeito de Deus, você vê 2 citações indiretas a respeito de Deus, ou seja, esse salmista, ele ansiava por Deus acima de tudo, ele desejava esse Deus, ele amava esse Deus, assim como a corça, ele usava todos os seus empreendimentos para ter Deus, e é assim que temos que ser, e é assim que temos que ser. O salmista, ele ansiava por Deus, pelo fato da sua grandeza, da sua majestade, e também daquilo que Deus fez na criação e também na vida dos homens, e com o próprio Davi. Ele olhava a criação de Deus, os mares, olhava o céu, a lua, a estrela, toda a revelação geral de Deus, e ele suspirava por aquilo. Ele suspirava por Deus, porque Deus resgatou o povo de Israel com suas mãos fortes lá do Egito. Ele suspirava por Deus, por um fato maravilhoso, incrível. Quando você pega o livro de Ruth, no capítulo 4, você vê a genealogia, ali no finzinho do capítulo, e você vê que a Ruth, que não era uma mulher israelita, ela acompanha a sua nora Noemi, vai até Belém, Israel, e ela se converte a Deus, e essa Ruth, ela é bisavó de Davi, e Davi, ele vê essas coisas e anseia por Deus, fala, meu Deus, como pode a minha bisavó, que não era cristã, que não fazia parte do povo de Deus, se converteu a Deus, e através dela veio a minha vida, hoje estou aqui. Então Davi, ele ansiava por Deus, por essas coisas que Deus faz, e a coisa mais maravilhosa que Deus fez sobre a vida de Davi, foi o pacto que Deus fez com Davi em Salmos, em 2 Samuel, capítulo 7, então o salmista, ele ansiava por Deus, ele ansiava por todas essas obras que Deus faz, ansiava por quem Deus é, a sua onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, por seu amor, por seu perdão, por sua misericórdia, por sua graça. E nós temos também, irmãos, que ansiar por Deus como o salmista. Temos que imitar essa costa e ter sede de Deus, vontade de Deus. Larga um pouco, irmão, de ser egoísta e para de buscar esses empreendimentos e busca a Deus. Busca a majestade de Deus, se derrama diante do trono da graça. Que Deus venha ser tudo para você e nada mais. Não chore por aquilo que não é conveniente às coisas de Deus. Não gaste a sua mente, não gaste sua carga emocional por aquilo que não é de Deus, irmãos. O seu anseio tem que ser por Deus e nada mais. Nada além disso. Só que hoje em dia, parece que está meio esquisito. Está meio esquisito. Um dia eu contei um relato para uma senhora. Falei assim, olha, teve um jovem que morreu. Esse jovem morreu, ele tentou imitar Jesus, jejuar 40 dias e 40 noites. Quando chegou lá por 30 e poucos dias, ele veio a falecer, o corpo não aguentou, ele morreu. Aí essa senhora disse para mim assim, esse menino também é maluco, não precisa dessas coisas. Deus não olha para essas coisas, e para esse tipo de fanatismo,
e se acha agradável com essas coisas. Não precisa disso. Irmãos, uma coisa é, se você quiser ficar, irmãos, 40 dias jejuando, você pode. Se você morrer, irmão, glórias ao Senhor Jesus Cristo, que você vai passar direto. Você vai passar direto para a glória. Só que uma coisa que me preocupa é que essa senhora, em contraste com o menino que faleceu, não tinha o mesmo desejo e a sede por Deus. Eu não estou julgando aqui ficar 40 dias sem comer, sem beber. O que eu estou julgando aqui é a sede por Deus. É isso. Para essa senhora falar desse jovem, ela tinha que ter pelo menos a sede que esse jovem tem de Deus. E hoje nós vemos que isso está se declinando. Se declinando. Quando você chega, alguém fala, olha, eu falo para minha esposa, irmãos, olha, eu não quero saber de nada. Eu quero Deus somente. Essa semana, ministrando essa palavra, foi algo terrível. Terrível, eu fiquei lá em casa angustiado, pedindo perdão a Deus, falei, Senhor, eu tenho que amar o Senhor mais, amar o Senhor mais. Eu cheguei à conclusão, irmãos, eu quero entregar minha vida para Deus completamente, e isso tem que ser comigo e com você, ansiar por Deus acima de tudo, ansiar por Ele acima de tudo, porque Deus é o único que mata a nossa sede. O seu desejo material não irá matar a sua sede. Você já viu a pessoa que com muito custo consegue comprar o carro dos sonhos? Passa 5 anos, o carro dos sonhos já virou pesadelo e ela deseja outro carro dos sonhos. Passa mais 3 anos, o carro dos sonhos virou pesadelo e assim sucessivamente. Não mata a sede, não mata o desejo. A única coisa que mata a nossa sede, irmãos, é Cristo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Cristo é a nossa água, é Ele que você tem que beber, é nessa fonte que você tem que colocar sua boca aberta lá e beber, meus irmãos. Você tem que beber dela e nada mais. O salmista aqui no versículo 1 ainda, ele diz que suspira a minha alma. Quando se trata de alma, se trata da pessoa mesmo, de toda a sua integralidade, corpo, alma e espírito. Tudo isso suspirava, tudo isso desejava a Deus com toda a sua força. No Salmo 73, versículo 25, a gente lê: que tenho eu no céu senão ao Senhor? E aqui na terra o que eu mais desejo é a presença de Deus. Era isso que tinha em todo o corpo do salmista, sede, desejo por Deus, quer no céu, quer na terra. Meus irmãos, o nosso Deus é uma fonte inesgotável, meus irmãos. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós buscamos a Ele, mais nós temos para buscar. E quanto mais nós temos para buscar dessa fonte, mais e mais nós temos para buscar. É algo que não se esgota, não acaba. Deus é indestrutível, infinito, e esse tem que ser a nossa sede, a sede por Deus, desejo por Deus, vontade de Deus. Eu vou contar uma ilustração aqui, os irmãos não vão poder falar que é mentira. Já reparou? Você está na sua casa, fazendo um almoço, ou você às vezes está até na igreja mesmo, você mais umas 10 pessoas, e vocês falam assim, alguém ora, aí fica, cri, cri, cri. É ou não é verdade, irmãos? Cri. Aí passa ali uns 20 segundos, aí vem outro, ora aí. Aí vem o outro, ora aí. Não, eu oro, deixa que eu oro, tal. Acontece isso. Irmãos, sabe o que tinha que ser a reação, irmãos? Eu vou contar para os irmãos. Na hora que chegar, na sua mesa, você e 10 pessoas, o rango ficou pronto, frango com quiabo está ali, o angu, o feijão está ali, sabe? A Coca-Cola está ali, a mesa abarrotada de gente.
antes de comer, fala, alguém faz uma oração? Irmãos, era para ter briga. Era para ter briga. Eu oro. O outro fala, não, eu oro, deixa que eu oro. Não, você não vai orar, eu que vou orar. Não, você não vai orar nem você, eu que vou orar. E já acabar falando, então não vamos comer, vamos orar todo mundo. É sede por Deus, é desejo por Deus. E isso acontece no nosso meio, irmãos. Isso acontece, é para ter briga, discussão, por fome, desejo de Deus. Eu quero falar com Ele, eu quero me comunicar com Deus. Eu quero falar com esse Deus maravilhoso. E ter briga, não tem, fica cri, 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 e ninguém fala. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde estás? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, e multidão em festa. Aqui no versículo 3, no versículo 4, a gente consegue ver a causa, o motivo das lágrimas desse salmista. Um motivo que ele tem de chorar, de se derramar, de fazer que as suas lágrimas sejam o seu alimento, de dia e de noite, de forma ininterrupta, é que ele está afastado da casa de Deus. Ele está longe da tenda da congregação. Ele está longe disso. Ele está longe. Porque, irmãos, quando diz o teu Deus, onde está? Hoje, irmãos, como foi dito aqui, o véu que separava, já não separa mais, né? Naquele tempo não, tinha um véu que separava. Naquele tempo tinha um véu que separava, tinha um local estabelecido, aonde o povo ia e adorava a Deus. Só que o salmista estava lá no deserto, longe de Deus, longe da presença de Deus. E os seus inimigos zombavam dele, o teu Deus, onde é que está? E o salmista chorava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus está lá em Jerusalém, a tenda está lá em Jerusalém, e eu estou aqui, o povo está lá adorando a Deus, eu estou aqui. E o salmista inconformado, e o salmista chorando, pranteando, fazendo das suas lágrimas o seu próprio alimento. O seu próprio alimento. Meus irmãos, quando nós vemos aqui a fuga de Davi, a trajetória da fuga de Davi, ele sai de Jerusalém, ele viaja para o leste do Vale de Cedron, em direção ao Monte das Oliveiras. Em seguida, ele continua para o nordeste de Baurim, pela estrada que ia de Jerusalém ao Vale do Jordão, e finalmente, após ele ter cruzado tudo isso, pelos vales de Jericó, ele prossegue até Manaim. Então, a gente vê esse trajeto, dessa fuga, e quanto mais ele fugia, mais longe da casa de Deus ele estava, mais longe da presença de Deus ele estava. Quanto mais ele fugia do seu próprio filho, mais longe dos adoradores de Deus ele estava. Ele ansiava por estar aqui, ele ansiava pela presença de Deus, ele desejava, a ponto que não estar lá com o povo era motivo de choro. Quando você chorou por não estar aqui, irmãos? Quando? Que dia que aconteceu com você, olha, hoje não vai dar para eu ir no culto, mas você passar a noite inteira chorando com saudade daqui? Só que hoje, como diz um grande pastor, nós estamos como leite com pera, muito frágil. Frágil demais. Uma dor de cabeça, irmãos, é motivo para nós não estarmos aqui. Uma dor na unha
é motivo de nós faltarmos na reunião do povo de Deus. Se faltar um sapato, você não vem para a congregação. Se está com dor, você não vem. Além de não vir, passa a noite inteira vendo coisas que desagradam a Deus, que não glorifica a Deus. Irmãos, as igrejas neopentecostal, Valdomiro Santiago, esses Agenor Duque, é tudo herege, tá? Tudo herege. Tudo herege. E o povo, irmão, eles vão lá de baciada, irmãos, lá na igreja deles. Vão de baciada. Olha, tinha um tio meu, tem problema na coluna, mora na roça, lá no interior de Minas Gerais. Ele era doido para vir para cá, não sei se veio, para ver o Valdomiro Santiago, colocar a mão sobre ele e curar ele. É 900 quilômetros, irmãos, de lá até aqui, para o meu tio ir nessa igreja e ser curado. Então, o que acontece com nós, irmãos? Deus não cura aqui, não? Deus não faz milagre aqui, não, irmãos? Você não crê que o Deus que você serve, um Deus poderoso, um Deus que você anseia, não é capaz de curar suas feridas, externas e interiores? Você não crê no Deus que você serve? Meu Deus do céu! Eu não admito tomar banho de neopentecostal de herege. Eu, particularmente, eu não admito isso. Eu não admito. Por isso que não vê cura, não vem doente para cá. Como é que vai curar? Como? Curas miraculosas. O manco conseguia andar. Traga ele, irmão, nas costas aqui pela escada. Não é desculpa. A gente vê nos evangelhos que os amigos desceram lá, ó, na cordinha lá, o homem enfermo foi curado por Deus. Olha o tanto de cabra macho que tem aqui. Né, consegue pegar uma pessoa, trazer para cá e Deus agir de forma poderosa. Se você não faz isso, é que você não tem sede, não anseia por Deus e não crê no poder de Deus. Você não crê que Deus tem poder para curar, não tem poder para salvar, irmãos. Que coisa é essa? E não turba o seu coração, não, irmãos. Não se ilude, não. Não se ilude. No versículo 4, a gente vê aqui a pergunta dos inimigos, no versículo 3. O teu Deus, onde está? Essa pergunta, para o salmista aqui, ela não foi um ataque, uma zombaria. Essa pergunta levou ao salmista, produziu nele um desejo tão intenso, uma saudade de Deus tão intensa, que o levou ele a um ponto nostálgico. Ele começou a lembrar de coisas, ele começou a lembrar de quando ia com a procissão na festa festiva, que era conduzida pelos sacerdotes, acompanhadas por cantores, tocadores e músicos, que ia abrindo o caminho, tocando, cantando, adorando a Deus, até chegar à casa de Deus, até o templo. E ele lembra dessas coisas. E essa pergunta fez um efeito reverso no salmista. Em vez de chateá-lo, ele começou a lembrar daquilo que fazia, num momento nostálgico. Nossa, quando eu ia com o povo em procissão, em festa, o sacerdote, os cantores, abrindo o caminho, e eu ali dançando na presença de Deus, eu ali cantando, eu ali adorando. Oh, que saudade! Oh, coisa boa, que trem maravilhoso. O salmista pensava. Ele vê aqui também no versículo 4, ele lembra das festas que ele participava.
E aqui eu quero citar apenas 3 festas que eram as mais destacadas no povo de Israel, que era a festa da Páscoa, do Pentecoste e do Tabernáculo. O salmista, ele lembra disso. Olha, eu me lembro quando eu ia para a festa da Páscoa. Eu me lembro quando eu estava com meus irmãos, louvando a Deus, adorando a Deus. Eu me lembro dos sacrifícios. Eu me lembro das adorações sucessivas que nós adorávamos a Deus. Eu me lembro que um dia antes dessa Páscoa, eu pegava todos os meus filhos, sentava eles assim e explicava para eles o motivo da Páscoa. Eu me lembro de tudo isso. E quando eu me lembro disso, a minha alma se derrama. A minha alma enfraquece. Eu me lembro também da festa do Pentecoste. Do Pentecoste. Quando eu mais o povo nos ajuntava em uma santa convocação a Deus. Quando nós estávamos reunidos para adorar a Deus. E via também os sacrifícios. Eu me lembro de tudo isso. E quando eu me lembro de tudo isso, a minha alma se derrama. A minha alma dói, a minha alma fere, fica machucada. E dos tabernáculos. Eu me lembro também dessas festas. Eu me lembro nós correndo, toda a multidão, pegando galhos, montando cabanas, pegando ramos de galhos, as frutas que eram colhidas, adorando a Deus, louvando a Deus, e buscando a Deus. Eu me lembro de tudo isso, e quando eu me lembro dessas coisas, a minha alma se derrama, como diz no versículo 4, dentro de mim a minha alma se derrama, eu fico angustiado, eu fico triste, de não estar com o povo de Deus. Eu anseio por isso, eu quero estar com eles, eu quero adorar a Deus com eles, eu quero adorar o Deus deles, mas eu estou aqui tão distante. E o que me resta agora são apenas lembranças. São apenas lembranças. Irmãos, parece que o salmista, ele tinha uma melhor compreensão de culto do que nós cristãos contemporâneos. Ele entendia a importância disso daqui, ó. Ele entendia o que era estar longe disso daqui, ao ponto da sua alma se derramar. Ele entendia que estar com o povo de Deus é um privilégio. Ele entendia que, quando está reunido com o povo de Deus, Deus se faz presente aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. E pelo fato dele estar aqui, requer de nós reverência, pudor na presença dele. Ele se lembrava, ele tinha essa consciência de culto, a ponto de bater lembrança nele e ele querer estar lá. Querer estar lá com o povo. Eu não conheço, já congrego aqui há 2 anos, mas não conheço a maioria dos irmãos. Tem um hall de membros. Alguns membros eu conheço face a face, tem outros membros que eu não conheço, não tenho muita afinidade. Mas, se você que está aqui agora, e você que está me ouvindo aí, principalmente você que está me ouvindo daí, se você não ter saudade disso daqui, de se reunir com o povo de Deus, de estar com o povo de Deus, se sua alma não se derramar pelo fato de você não estar aqui, reveja a sua conversão. Reveja. Você é corpo de Cristo. Você é membro do corpo, aliás. O membro tem que estar interligado no corpo. Nós estamos aqui hoje como um corpo. Cristo é o cabeça. E se você, devido à pandemia que já passou,
usa umas desculpinhas safada, vem com umas conversas completamente sem fundamento. Reveja a sua conversão, irmãos, porque é inadmissível um homem exilado chorar, se derramar, querendo estar com Deus, e nós aqui no oba-oba, não querendo estar. É inadmissível. Reveja a sua conversão, reveja a sua regeneração. Você está enganado, você está iludido, irmãos. Você está iludido. No versículo 5, porque está batido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Na parte A do versículo, porque está batido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Eu consigo imaginar aqui, irmãos, o salmista, diante de tudo aquilo que foi dito aqui, olha, diante de tudo aquilo que foi dito, saudade de estar com o povo, desejo por Deus, eu vejo aqui ele tendo uma luta consigo mesmo, ao mesmo tempo que sua alma se derrama de saudade. A outro ponto, ele está, por que está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada? Eu vejo uma conversa de alma aqui. Por que você está perturbada? Porque, irmãos, quando a gente lê em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 25, no episódio que Davi, ele foge do seu filho, ele diz uma palavra, e eu quero ler aqui para os irmãos, e os irmãos, como diz aí, né, tomara que os irmãos peguem a visão, como diz os jovens, que os irmãos se atentem a isso que eu vou dizer. Esse versículo, quando ele estava saindo em fuga do seu filho, ele diz, então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Aqui, nesse versículo, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 25, o salmista diz, se eu achar graça aos olhos do Senhor, um dia vou retornar e vou ver. Eu vou retornar e vou ver. Se achar Deus, que eu mereça, mesmo sem eu não merecer, se Ele agir com favor, atribuir a mim uma virtude que eu não mereço, eu vou voltar e vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Eu estou fugindo, mas eu vou voltar. Eu estou indo em fuga, estou caminhando, mas eu vou voltar, Zadok. Eu vou voltar para a casa de Deus. E a gente vê no versículo 5, essa briga, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Por que o abatimento? Sendo que Davi, ele já clama aqui no versículo 15, capítulo 15, versículo 25, se eu achar graça eu vou voltar. Ele voltou, irmãos. Lê 2 Samuel, está escrito lá, ele voltou para a casa de Deus. Ele voltou para o lugar que ele tanto desejava, que era a presença de Deus. Ele voltou na reunião dos seus amigos, ele voltou à oração, voltou ao culto, voltou ao sacrifício, voltou a dançar, voltou a cantar na presença do Senhor. Ele voltou, ele esperou em Deus, pois Deus o ajudou, Deus é o seu auxílio. Ele voltou, o momento de voltar para casa é agora. É agora. Este é o momento. Você aí, que está nos desertos da vida,
distante de Deus, fazendo tudo aquilo que o teu coração deseja, toda sorte de pecado, cometendo crimes e delitos terríveis. Se você é até um cristão que está aqui todos os domingos, mas está com o coração árido, seco, como um deserto do Saara, é momento de você clamar por essas águas, clamar por Deus, de você ser semelhante à corça, sentir o cheiro do eterno. Este é o momento. Não perca seu tempo. Este é o momento. Deus reservou este momento na história. Deus sabia que você estava aqui. Deus, Ele sabe que você precisava ouvir essa palavra. Deus, Ele sabe que você está nos desertos da vida, longe dEle. E Ele fala para você: eu sou o teu auxílio, eu te tiro daí. Você está seco, mas não quer água, eu derramo água sobre a tua vida. Deus fala para você. Deus fala para você. Irmãos, hoje nós somos privilegiados. Nós não precisamos de um local fixo para adorar a Deus. Adoramos a Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Estamos em uma condição 1000 vezes melhor do que esse salmista. O véu, ele foi rasgado, irmãos. O acesso está liberado. Assim como o salmista, ele lamenta, aqui na teologia, esse salmo é um lamento individual. Assim como ele lamenta, assim como ele ora, se consterna na presença de Deus, você também pode, porque o véu foi rasgado. Você pode entrar lá. Entra lá e fale com Ele. Se lamenta diante dEle. O salmista, ele ansiava estar na presença de Deus, na casa de Deus, mas estava impedido. O seu filho estava lá com sua tropa. Se ele fosse para lá, ia ser morto. Você não, meu irmão. Você não. O que te impede de estar na presença de Deus? Qual as suas lutas? Suas dificuldades? Dor de barriga? Dor de cabeça? Ah, trabalho muito, não consigo vir. Qual a sua queixa, irmãos? Qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa? Cristo volta, arrebata a tua igreja. Subimos e encontramos com Cristo nos ares. Aí vem o julgamento. Deus começa a julgar. E Deus chega para uns e fala: por que você não tinha sede? Por que você não me desejava, não me amava com toda a sua alma, força e entendimento? Por que você não me buscava? Aí uns respondem: Deus, eu tinha meus afazeres. Eu trabalhava de segunda a sábado. No domingo, eu estava derrotado. Eu estava cansadíssimo. O pico de estresse estava altíssimo. Se você não sabe, estresse é pecado, tá? Estresse é pecado. E eu não ia. E Deus, Ele vai falar para você: olha, deixa eu abrir aqui um texto da Bíblia para você. Eu vou ler um texto da Bíblia para você. Olha o privilégio, Deus lendo para você. Deus abre, lá em Mateus capítulo 6. Precisamente lá no versículo 33. Vou ler um texto para você. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Isso que Deus vai ler. Agora outros, não vai ter nem pergunta. Não vai ter nem pergunta. Ela não vai deixar Deus nem falar.
quando os portões celestiais se abrir, e ele vê Deus lá no trono sentado, com suas vestes brancas, poderoso, irmãos, ele vai pegar uma carreira, parecendo um cavalo empacado, e ó, correndo para a presença de Deus, porque tem sede, tem fome de Deus, tem anseio por Deus. É isso que vai acontecer, e eu espero que você esteja na segunda qualificação. Estar longe de Deus, meus irmãos, tem que causar em nós choro, pranto, lamento e desespero. Deus deu a vida para nós glorificarmos a Ele, desejar a Ele acima de tudo. Irmão, sabe qual é o sentido da vida? Quem sabe o sentido da vida? Que muitos filósofos falam por aí. Quem sabe? Vou explicar para vocês o sentido da vida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei para a glória do Senhor. Esse é o sentido da vida. Glorificar a Deus. Ter fome, sede de Deus. Querer adorar a Ele. Em todos os aspectos, em todos os momentos. Ter sede de Deus. Em tudo aquilo que você vai empregar, Deus está ali. É isso. E que Deus nos dê graça, e que Deus coloque em nós uma sede tal, que nós possamos olhar apenas para Ele, e também ter desejo de estar com os irmãos adorando ao nosso Senhor, amém? Vamos orar, a equipe de música vai cantar, amém? Vamos orar. Irmão, se coloque de pé, por gentileza. Se esta pregação falou com o irmão, se o irmão se qualificou em algum período da ministração, da pregação, se o irmão sabe, se o irmão se examina dentro de si mesmo e vê que já não tem mais sede de Deus, que está bebendo de outras águas. Nossa, eu bebi a água de Deus, uma água tão cristalina, estou bebendo a água do esgoto, semelhante ao rio Tietê. Se você está dessa forma, irmão, eu peço que você ore aí no seu lugar. Eu vou orar por você também. E eu creio nesta palavra. Eu creio nesse Deus que eu sirvo. Eu creio que esse Deus maravilhoso, Ele coloca sede, anseio, suspiração e anelo sobre a sua vida. Eu creio nisso. Então vamos orar. Senhor Deus, assim como a costa suspira pela corrente das águas, por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Senhor, provoque em nós uma sede tal, que venha, Senhor, colar nossa língua no céu da boca, Senhor, que venha rachar, Deus, os nossos lábios, e que possamos, ó Deus, assim como a corça, correr desesperadamente, Deus, para a fonte das águas, que é Cristo Jesus. Senhor, se há alguém aqui que já não bebe mais, Senhor, das águas limpas, da água que flui do trono de Deus, mas está, Senhor, bebendo água suja, que o Senhor, meu Deus, possa mudar, meu Senhor, o paladar, o gosto, mudar o coração, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai. Pois o Senhor, meu Deus, diz na Tua palavra, Ezequiel: eu tiro de vocês o coração de pedra e coloco um coração de carne. Coloque em nós um coração desejoso, um coração que suspira por Ti, um coração que Te ama. Queremos, ó Pai, querido Deus, desejar ao Senhor acima de tudo e nada mais. Senhor, eu creio no Teu poder. Eu creio, meu Pai querido, que o Senhor é poderoso, Senhor, para salvar. Eu creio que o Senhor é poderoso, Deus, para mudar coração. Mesmo, ó Deus, que seja o coração mais duro, semelhante ao concreto usinado, meu Deus. A Tua palavra, Deus, é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. A Tua palavra, meu Deus, é como uma espada de dois gumes. Aleluias. Então, meu Deus, faça-nos também ter vontade
Aqueles, ó Deus, que estão afastados da sua casa, que outra hora estavam, Senhor, na presença do Senhor com os irmãos, envolvidos, ó Pai querido Deus, na causa da obra, mas se afastaram, estão, Senhor, nos exílios da vida, meu Pai, estão, Senhor, perdidos, ó Deus, sem norte da vida, uma vida sem propósito, Senhor, que eles possam, meu Deus, lembrar daquilo que eles faziam aqui na tua casa, lembrar, meu Pai querido Deus, quando levantava as suas mãos, adorava o Senhor, rasgava as vestes, rasgava o seu coração diante do Senhor em oração. Aleluia. Que o Senhor, meu Deus, possa trazer de volta aqueles que se afastaram da presença do Senhor. Causa neles, ó Pai querido Deus, um momento de nostalgia. Deus, que se o coração deles estão duros nessa noite, que eles não venham dormir, Senhor, pensando, Senhor, nas tuas maravilhas. Assim, Deus, é minha oração. Derrame graça sobre nós, derrame graça sobre a sua igreja. Amém e amém. Nesse mesmo espírito, convido você a louvar novamente essa música. E depois dessa palavra, só tenho uma coisa, né, falar, que se essa letra não fizer sentido, não for realidade, não for uma verdade para você, você ore como pedindo para Deus que realmente transforme o seu coração para que seja a verdade. Que nosso anseio, realmente, a nossa vontade de não estar só aqui, mas na presença de Deus em todo momento, ela tem que ser algo genuíno. Então, vamos repetir a música Te Louvarei e convido de todo o coração que você só se coloca, né, à disposição de Deus, coloque seu coração no altar dele, realmente, e que louve realmente de todo o coração, pedindo para que realmente isso seja mudado, né, na sua vida, no seu coração, né? Que realmente a gente venha ter uma vida, né, que demonstre esse anseio, que demonstre a vontade por Deus. Não se cabe só no lugar, né? Não é simplesmente ouvir para a igreja. Não vai adiantar de nada, né? A gente chegar lá para o momento que abrir o portão e falar, Deus veio para a igreja. Não vai adiantar, gente. Então convido você a aclamar novamente com a gente.